Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, o podcast onde você tem a melhor gangorra vermelha possível, porque o Liverpool precisa se decidir o que vai ser essa temporada, se vai ser o time da Champions ou se vai ser o time da Premier League que perde para o Bournemouth em casa, na casa do Bournemouth, na casa dos Cherries, 3-2, gol no último minuto depois de estar perdendo de 2-0. Teve uma recuperação boa, mas vamos falar bastante sobre isso, sobre o que podemos considerar falhas, o que podemos considerar teimosias de Arne Slot e essa diferenciação aí de atuações da equipe, porque tá ficando complicado. No meio da semana a gente defende Arne Slot. No final da semana a gente critica Arne Slot e muitos pedem sua saída. Teve até plaquinha de obrigado pelo título, mas é hora de ir embora. Eu não sei se é tanto ao céu ou tanto à terra, e é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Discutir não, debater, porque aqui ninguém discute. Deixar um beijo no coração do Nick, que hoje folga muito bem. E um beijo no coração do Dani, que esteve no meio de semana com o direto de Liverpool depois da vitória pela Liga dos Campeões. Vamos passar rapidinho também por esse jogo. Para quem não acompanhou o DL, entendeu o contexto da crítica que vai acontecer aqui. Mas beijo no seu coração, Dani. Nos vemos novamente no próximo episódio e no próximo DL. Mas saudarei aqueles que comigo estão. Quem está aqui comigo hoje, essa dupla, hoje esse episódio promete. Orlando, feliz demais com a sua presença, seja muito bem-vindo. O orlandismo hoje vai ser muito falado, você vai usar e abusar dos seus argumentos, porque as discussões nos grupos, redes sociais, vão muito de encontro com o debate do último episódio. Seja bem-vindo. Boa noite, Diego. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte. É, vou começar com um pouco diferente, desejando aqui feliz aniversário para nosso ouvinte Cris Rangel. Comentou comigo lá que foi aniversário da semana. Eu vi lá na rede social lá as fotos. Fã do Van Dijk, parabéns. Só que infelizmente hoje eu não vou poder falar bem do teu ídolo, né? Do nosso ídolo. Por mais que eu goste dele, nosso trabalho aqui é analisar. Vamos por episódio aí de um Liverpool de gangorra. Faz o grande jogo no meio da semana, final de semana faz o jogo qualquer coisa. É muito inconstante, a gente tem que descer a lenha. O Orlando, eu vou deixar meu recado para a Cris mais para o final, mas também lembrei bastante, ela falou comigo, meu aniversário vocês não esqueçam de mim. Cris, é impossível esquecer de você. Rodrigo, vou contigo, eu vou até puxar aqui o número do nosso episódio, se eu não me engano chegamos no 230. Chegamos no episódio 230, se for contar DL, se for contar a série, estamos próximo dos 300. Mas chegamos aqui a uma marca expressiva. Falei que mais alguns episódios vão estourar 2 milhões de plays, graças a essa galera que não nos abandona. Mas eu tô contigo aqui. Do episódio 1 ao 230, que é hoje, tamo junto. Seja bem-vindo. Salve, salve, Diegão, salve, Orlandinho, salve nossos queridos ouvintes. Já aproveito aí o ensejo do Orlandinho, já deixo um salve pra Cris também, feliz aniversário, muitas bênçãos, muitos anos de vida, Papai do Céu abençoe. E agradecer também nossos ouvintes que tá sempre aí nessa batida com a gente, né? A gente quase chegando nos 300 episódios, quase 2 milhões de plays, graças a um engajamento de vocês, né? E também o comprometimento de vocês comprarem a ideia com o nosso humilde trabalho, né? A gente está aqui resenhando, trazendo nossa humilde opinião técnica, né? Por mais que nós não sejamos profissionais e não estejamos no dia a dia ali do clube, a gente tenta, com aquilo que a gente vem acompanhando ao longo de nossas vidas com relação ao futebol, e do que cada um aqui entende, né? O Liverpool que, como disse o Orlando e o Diego, passa por um momento que geralmente é até uma das minhas descrições, né, no X lá, com relação a tentar se estabilizar na temporada, tentar ter uma coerência, e o Liverpool vem destoando, principalmente quando se trata de Premier League. Parece que é um time que consegue jogar muito contra o polo fora da Inglaterra e está tendo muita dificuldade de implementar o seu estilo, seu novo estilo de jogo, né, com as novas peças adquiridas ao longo desse início de temporada, para dentro de casa, ali na Inglaterra, né? O Liverpool tem tido muita dificuldade, 5 jogos aí sem vitória, a gente vem de 4 empates seguidos,
né, dentro da competição. Agora a gente tem uma derrota que, né, nem parecia que chegaria nesse nível, porque eu acho que foi um jogo bem controlado no início ali, né? O Liverpool parecia estar de acordo com aquilo que era proposto. O Bournemouth iria sair no contra-ataque, o Liverpool, né, cerceando ali a área e tudo mais, mas as coisas meio que desengonçaram, né? Falhas individuais acarretaram um 2-0 muito rápido, né? E aí você correr atrás é muito difícil, principalmente contra times de bloco muito baixo, né? O Liverpool historicamente já tem uma dificuldade com isso. Isso não é uma característica, vamos dizer assim, um benefício, né, do mal só do Slot. O Klopp sofria muito com isso também, então o Liverpool do Klopp, né, dentro das transformações também sofreu muito com esses times de bloco baixo. E mesmo assim a gente consegue até chegar ali, né, na Bacia das Almas num empate, onde parecia tipo assim, pô, minimamente ok, né? Vamos nessa. E acaba que tomamos o gol no apagar das luzes, né? É um resultado frustrante, é um momento dentro da competição muito complicado, muito delicado, principalmente depois do término da rodada, né, com Chelsea e Manchester United que venceram, né, seus jogos. Então acaba jogando a gente para a sexta colocação, peregrinando ali para de repente ficar nessa luta ávida e até, né, o final da temporada aí por uma vaga na próxima Champions League, né? Algo que, se for algo diferente disso, acho que vai ser muito ruim, principalmente financeiramente falando para o clube. Então a gente tem alguns pontos a trazer, algo que a gente precisa debater com relação ao nosso entendimento com o que vive o Liverpool, principalmente dentro da Inglaterra, né? E apesar de estar indo muito bem, né, na UEFA Champions League, venceu o Olympique de Marseille por 3-0, o Olympique de Marseille que vem de uma temporada muito boa também, De Zerbi vem fazer um ótimo trabalho e a gente consegue um placar elástico, onde você acha que vai trazer, né, esse benefício para dentro da competição caseira, e aí você, né, volta a escorregar, volta a vacilar ali. Então a gente tem tudo isso para falar nesse episódio aí. Eu vou iniciar esse episódio com aquela passagenzinha papum para contextualizar. O Liverpool no meio de semana enfrentou o Olympique de Marseille, como bem já trouxe o Rodrigo. Uma boa vitória, tá? E aí vai não vou chamar de crítica, porque o torcedor, depois eu vou falar das efemeridades dos torcedores, o que o futebol nos causa. É, muita gente criticando justamente, né, o Slot e valorizando o papo do De Zerbi, que falou antes da partida, não, porque não existe jogo que eu entro para controlar, que eu entro para não vencer, eu entro sempre pensando na vitória, nos 3 pontos. E eu vi muita gente em grupos de Liverpool pegando a frase do De Zerbi falando, olha a diferença, o cara vai para cima, não sei o que, ele foi e perdeu. 3-0 o Liverpool. O Liverpool muda um pouquinho e vira a chave literalmente, porque não é possível fazer a partida que fez contra o Olympique Marseille e depois a maneira como jogou contra o Bournemouth. O Liverpool venceu bem o Olympique Marseille, controlou o jogo desde o início, sofreu muito pouco e a atuação do time foi algo que é o que a gente está acostumado a ver na Liga dos Campeões. Na Champions League, a gente olha e fala assim, pô, deu certo. E o Liverpool salta, se eu não me engano, para a quinta colocação, quarta ou quinta colocação, e agora enfrenta o Qarabag em casa, quarta colocação, o Rodrigo já tá me passando aqui, e agora enfrenta o Qarabag em casa, e o Qarabag não é lá essas coisas, vem de derrota nessa data de Champions e vai brigar ali pelos playoffs. Se eu não me engano, pela pontuação, vou até conferir isso aqui, porque o Qarabag ele não tem, eu acho que ele não tem chance de ficar fora ali daquele playoff e vai e a sua deve conseguir sim a sua classificação. Nesse momento, o Qarabag ele está na 18ª colocação com 10 pontos. Ele precisa de um empate, porque o 25º, que é o Napoli, tem 8. E um empate com 16 pontos, o Liverpool fica na rapa do tacho, mas aquilo, gente, em casa contra o Qarabag é jogo para vencer. E o jogo acontece nessa semana, quarta-feira, 17 horas, em Anfield, para o Liverpool só depende de si para estar entre os 8 primeiros. O jogo contra o Marseille foi um jogo bem interessante, é, um jogo com Szoboszlai mais uma vez fazendo as vezes, teve gol anulado,
Não sei se tão bem anulado assim, mas ok, passou. Teve gol de Gakpo ali no final do jogo, e ainda teve um gol contra ali do time do Olympique Marseille. Mas o Liverpool produziu muito nesse jogo fora de casa, venceu e mostrou que pode sim ir longe na competição. E eu faço até um paralelo que essa fase liga da Champions, ela é interessante no seu segundo ano consecutivo. Já foi no primeiro e está sendo bastante no segundo. Porque no primeiro, o nosso algoz, PSG, ele se classificou na última rodada, passou pelo playoff, caminhou e virou campeão. Evidente que falar assim, ah, perdemos para o campeão, nós só podemos falar depois que acaba a competição. Mas essa fase liga, ela tem os seus perigos ali, né? O Liverpool, por exemplo, contra o Karabag tem um propósito. Pô, se o Karabag vence, ele vai disputar ali entre os 24 primeiros. Se ele empata, ele tem que torcer por uma série de resultados. Se ele perde, ele sabe que a chance de estar fora é muito grande. Então todo mundo acaba brigando por alguma coisa ali, do primeiro ao 30º, os caras estão brigando. O único que está garantido ali é o Arsenal na primeira colocação, não vai sofrer. O Bayern de Munique também, se eu não me engano, não corre risco. O restante tem algum perigo ali acontecendo. Então, o Liverpool em casa contra o Karabag tem obrigação moral e espiritual, estelar, o que for, de vencer esse jogo contra um adversário que não vai, que se vencer não vai passar do playoff. O Karabag não vai ser o campeão da Champions. Seria algo muito absurdo da história da Liga dos Campeões na era moderna. Se fosse no passado, talvez pudesse acontecer. Hoje a chance tende a zero. Mas o Liverpool fez um bom jogo na França e mostrou que tá vivo aí na Liga dos Campeões. Rodrigo, você que cobriu esse jogo, você que levou para o X as emoções dessa partida, um 3-0 consciente, um Liverpool muito diferente do que a gente vê na Premier League e os jogadores muito mais ligados ali querendo avançar de fase. Que mais além disso você viu desse jogo contra o Olympique? Bom, acho que o resultado diz muito, né, do que foi. E tem um ponto até num pouco dessa fala do De Zerbi, que você trouxe, que é justamente do time tentar propor o jogo. É um time que, de fato, é propositivo, tem sido propositivo desde a contratação do De Zerbi, né? O time do Olympique de Marseille vem muito bem nos jogos na França, está sempre ali, né, entre os 4 primeiros, está sempre disputando posição, sempre fazendo frente até com o próprio PSG, né? Fazendo jogos difíceis, duros, vem numa crescente. E a ideia de ter o Velodrome cheio, lotado, com, porra, um puta mosaico absurdo, né? Fazendo referência aos Beatles lá, sacaneando a gente, lembrando a última vez que eles venceram a gente e tudo mais. Faz sentido o time querer partir para cima, né? E aí é o tipo de jogo que, né, aquele tipo de enfrentamento que dá liga, né, pra gente. A gente pode pegar o recorte recente do jogo contra o Arsenal. Foi um clássico, né? Muito, a gente mesmo, eu mesmo citei que o próprio Arsenal era era favorito naquele clássico, apesar de ser um clássico, mas a gente vai lá e consegue ser com a vitória. Então, um time que propõe mais o jogo, o Liverpool, mesmo nessa situação tão incômoda de não estar conseguindo repetir, né, uma atuação coesa ao longo dos jogos, né, das sequências de partidas, é um tipo de jogo que o Liverpool consegue minimamente ter um pouco daquilo que o Slot implementou na temporada passada, apesar dos desfalques, apesar, né, de uma modificação ou outra no seu plantel inicial, mas fica claro que o Liverpool se sente mais confortável de jogar contra um time que também quer jogar. E foi isso que aconteceu, né? Eu acho que você já resumiu muito bem. Um 3-0, um golaço de falta lá, Ronaldinho Gaúcho, né, do Szoboszlai. Szoboszlai, mais uma vez, né, trazendo aqui o que eu venho escrevendo, o que a gente já vem falando, né, ao longo dos últimos episódios. É o melhor jogador da temporada do Liverpool, independente do que acontecer, né, até o final da temporada. O Szoboszlai vai ter sido o melhor jogador na atual temporada para o Liverpool, não tem uma discussão quanto a isso. Tem sido muito regular, cresceu demais, tem carregado muito até e salvado muito. Às vezes o time quase fez isso contra o Bournemouth, mas não deu certo, infelizmente, né? E vem uma temporada mágica individualmente, infelizmente não está conseguindo, né, fazer com que o time acompanhe. Mas foi um resultado até surpreendente, né, pelo placar. Eu achei até que a gente conseguisse uma vitória, estava até confiante que pudesse ter um resultado positivo.
mas um 3-0 foi realmente de saltar os olhos, vamos dizer assim, né? E nos deixa numa situação bem confortável na competição, quarto lugar. Eu acho que a gente está fazendo muito bem o dever europeu, né? Seguimos assim. Orlando, eu vou contigo e vou jogar uma pergunta já para ter aquele gancho para entrar na Premier League. O Liverpool difere muito em atuações na Liga dos Campeões em relação à Premier League. E isso é bom, por um lado, isso aí nos deixa olhar para uma competição e falar, pô, pode ser que dê, até porque Copa tem aqueles detalhezinhos que jogo de Copa e sobretudo mata-mata, ele vai depender muito do dia. Você não precisa ser tão regular na temporada. É evidente que se você jogar bem todos os jogos, a chance de vitória é muito maior. Mas se naquele dia você estiver bem, você pode vir mal. Naquele dia você vai fazer a diferença. E o Liverpool vem conseguindo isso na Liga dos Campeões. Teve ali um revés contra o Galatasaray no início da competição, mas dali para frente venceu o Real Madrid, venceu os seus jogos grandes e vem mostrando uma regularidade diferente. Quando você olha para esse time da Champions e você olha para esse time da Premier League, pegando o primeiro Champions, Orlando, o que que você vê nessa equipe que você pode olhar e falar assim, dá para sonhar? E o que que você olha dessa mudança para a Premier League que você fala, o problema tá aqui? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que a gente está falando jogo de Copa, jogo de Copa, jogo de Copa, mas é um torneio de pontos corridos, por enquanto, a Champions League. Então, tudo bem que você só tem 8 jogos ali, se você 3 mal, se nem classifica até o 20 e tanto, o Liverpool não ficaria de fora. Mas, assim, esse é o primeiro ponto. A gente tem que também ter esse cuidado com o torcedor, não é jogo de competição de Copa, mas na fase pontos corridos. Então tem isso. E aí tem uma questão condicionante. Na Champions League, por enfrentar outras escolas, nós estamos pegando, o Liverpool pegou o Real Madrid, pega os jogos do Liverpool, os grandes jogos, foram principalmente contra os melhores de outras ligas, se não os melhores, mas ali no segundo bloco, por exemplo, na França o Marseille é um dos maiores da França ali, atualmente é o segundo, tá no segundo escalão tem um bom time e tal. Isso condiciona assim a um jogo assim de mais espaço. O Real Madrid vai atacar mais, o Olympique de Marseille vai atacar mais. Então sim, você acaba tendo mais espaço, mais, como pode dizer, o campo um pouco mais largo, porque o adversário respeita o Liverpool, mas ataca também. Entendeu? Ataca assim no sentido de construir jogada, não só. Enfim, então assim, o ritmo é diferente, cara. E aí você pega a Premier League, eu nem falo que isso aqui é bom ou ruim, não é nesse sentido, mas é um campeonato muito à parte. É um tipo de intensidade que a gente não consegue entender. Nem na Champions League, algumas partidas, você enxerga aquela intensidade tão grande como na Premier League. Entende? Então, por exemplo, o jogo contra o Bournemouth agora. O Liverpool ficou com a bola e não conseguia construir jogada direito. Entendeu? Além da intensidade, tem essa questão condicionante que eu te falei do início. Por exemplo, o Liverpool pega um Olympique de Marseille, que é um grande da França, ele vai sair, ele vai propor jogo, ele vai propor espaço para o Liverpool jogar. Agora, quando pega o Bournemouth, é o contrário. E quando o Liverpool joga em casa, quando diga na sua competição nacional, a tendência é que, sei lá, dos 20 times da Premier League, 16, 15 vão jogar contra o Liverpool de maneira reativa, entende? Então, acho que esse é o condicionante principal. O Liverpool não tem as características de jogo que, como disse o Rodrigo, privilegiam esse time a jogar na Premier League, porque ele é um dos maiores, um dos tubarões da Premier League, um dos tubarões da Europa também, mas enfrenta times maiores com mais, como posso dizer, com mais regularidade ali na Champions League, que tendem a atacar mais, que dão mais espaço, entende? E o próprio jogo do Marcelo, vou ser bem sincero, a vitória do Liverpool foi justa, mereceu vencer, tá? Mas eu achei o placar um pouco elástico. Eu acho que o Marcelo merecia melhor sorte nesse jogo aí, um 2-1, 2-0, 2-1 Liverpool, 2-0 Liverpool. Para mim estaria mais próximo do Real. O Marcelo é um time que tem qualidade, o Greenwood está lá, e aí por questões de escolhas pessoais, erros, assim, coisas macabras da vida pessoal dele, ele tá jogando no Olympique de Marseille, mas ele é um cara que tem nível para estar jogando no
time de Premier League de ponta, e tá lá numa série. Sim, foi um jogo, assim, eu acho que o Liverpool não teve uma dificuldade, em nenhum momento você sentiu: "Ah, o Liverpool, caraca, não vamos ganhar", não é isso. Mas, assim, o Marseille merecia um pouquinho de sorte melhor. Sim, o placar foi muito elástico, 2-1 para mim traduziria melhor o que foi o jogo. Mas voltando à pergunta inicial, é isso. Primeiro que o Liverpool contra dentro da Premier League, 15 adversários vai jogar de maneira reativa, pelo menos 15, 14, tá? Tirando ali o Aston Villa, o City, o Arsenal, o United, essa turma aí, o restante vai, por ser inferior, reconhecer essa inferioridade. E a questão do próprio ritmo da competição. Eu acho que a Premier League tem um nível de intensidade muito, muito diferente de todos os outros campeonatos da Europa. E não estou dizendo que isso é necessariamente bom, tá? Às vezes eu acho que você pega muitos jogos ruins que ficam emocionantes por causa da intensidade. Aí não necessariamente é um bom jogo. Mas enfim, a discussão não é essa. Então, para mim, são esses os fatores das melhores atuações do Liverpool nessa temporada estarem concentradas na Champions League. Olhando agora para esse jogo contra o Bournemouth, 3-2, uma partida que eu não posso dizer que foi um placar injusto, porque o Bournemouth, um time que vai buscar o resultado até os 95, 96, ele tá querendo vencer. Eu eu acredito que foi uma partida abaixo do Van Dijk, até o até o Slot tentou passar um pouco de pano, não é justo falar do Van Dijk e tudo mais. E eu acho que mesmo o cara quando ele é ídolo, ele mesmo sendo ídolo, a regularidade do Van Dijk é muito alta, mas isso não deixa, a gente não pode passar batida e falar assim: "Não, ele tem crédito". Na fase ruim, meu amigo, ninguém tem crédito. Na fase ruim, quem tem crédito é o Szoboszlai, que tá dando o jeito dele, tá querendo fazer gol, tá buscando a partida. E o jogo contra o Bournemouth foi um jogo que as falhas acabaram decidindo contra o Liverpool o que foi esse resultado final. 3-2, há quem diga: "Pô, no final do jogo não merecia ter tomado esse gol e tal". Mereceu, porque não jogou para vencer, controlou até tomar o 2-0 em falhas até básicas, e dali pra frente, 2-0 contra um time, como bem o Rodrigo falou, bloco baixo, a ladeira, meu amigo, vira um Everest que ninguém tá preparado. E aí, por mais que seja o Bournemouth, podia ser o último colocado. Um time desse, quando toma ponto de alguém que tá lá em cima, ele vai valorizar isso até o final do jogo. E pra mim, o grande erro do Liverpool, além das falhas do seu Virgil van Dijk, que eu vou até começar com o Rodrigo, porque ele há tempos vem criticando o seu Van Dijk, inclusive na temporada campeã. O Van Dijk, as falhas dele não aconteceram nesse jogo. Ele já vem de jogos que ele oscila muito, e ele oscila muito para baixo. O nível dele é tão alto que quando ele oscila, a coisa é muito complicada. Um parênteses, tem um ditado que diz: quando o cara é muito bom em alguma coisa que ele faz, quando ele erra é um desastre. Esse é o Virgil van Dijk. O time perdeu, no final do jogo, você não pode tomar aquele terceiro gol. Você conseguiu o 2-2, é controle de dano. Vamos segurar essa bola aqui e voltar com esse ponto para casa, porque já ramelamos nos 2 gols dos caras e, assim, conseguimos algo bem improvável. E aí você toma o 3-2, o negócio você olha o copo que já tá sendo olhado meio vazio, né, você olha o copo do outro lado e fala: "A água tá turva", e é só o copo que tá sujo. Rodrigo, 3-2 Bournemouth. Esse time não decidiu ainda qual versão de Liverpool que tem que ficar pra gente analisar. Tem 2, e agora é hora de analisar o Liverpool que perde e perde pra si próprio, porque esse jogo é uma derrota pra si. Que você viu desse Bournemouth 3, Liverpool 2? Bom, acho que eu até já trouxe um pouco da minha pequena impressão quanto à partida. A gente começa o jogo até bem, no que se era esperado com relação ao jogo, né? O Bournemouth saindo no contragolpe, tentando espetar ali quando podia, e a gente controlando a partida do início ao fim ali, teoricamente, né? Essa seria a temática da partida, pelo menos o que se mostrou no início do jogo.
O time estava bem, controlando, tentando, arriscando, né? Até pairou aí a dúvida de como estaria taticamente esse Liverpool, né? Na escalação parecia ser um 4-4-2 com o Salah e o Gakpo fazendo às vezes de dupla de ataque, mas na verdade ele variou bastante. Esse que é o X da questão, né? O time tinha horas que parecia um 4-2-4, aí variava um 4-2-3-1, às vezes variava um 3-4-3. Teu time até rotacionou bastante, né, com essa escalação que o Slot leva a campo para esse jogo contra o Bournemouth, me deixando até um pouco perdido até conseguir entender de fato o que ele estava querendo fazer. E eu acho que a maior variação foi de fato, né, para um 4-4-2 virando um 4-2-4. Era isso que tornou-se, né, ali pelo menos no início da partida até, sei lá, 70% do jogo ali mais ou menos, né? Até o caldo de fato estar azedando, né? E aí vem, né, a situação que eu acho que é o lance crucial ali, inicial, que é o erro do Van Dijk, como o Diego bem trouxe, né? Não é de agora que eu percebo isso nele, ele tem uma autoconfiança absurda, porque ele é muito bom, ele é realmente um zagueiro acima da média, é um craque da posição, só que ele tem tanta autoconfiança que em todo lance dele parece que ele está sendo displicente. E nessa displicência é onde ele comete os erros. Nesses erros são os erros que geralmente a gente toma gol. Vocês podem procurar no X, vocês podem revisitar episódios antigos, né, sobre a minha pessoa falando do Van Dijk aqui. Eu vou estar batendo basicamente no mesmo ponto, que ele é tão bom nisso que soa, né, como se tivesse com um ar de arrogância ou displicência para um lance simples, né, que ao invés dele atacar simplesmente aquele lance e isolar a bola, ele vem com o pé como se fosse querer puxar para dominar e etc. E erra, e aí o time do Mano consegue tocar para trás e a gente toma o gol, né? Então, assim, mais uma vez, geralmente os erros do Van Dijk terminam em gols contra o Liverpool. Então, isso é alarmante, porque hoje o único zagueiro confiante que nós temos e consistente é ele. É o capitão, um ídolo da equipe. Então, isso é preocupante. Não de agora, não por conta do slot, nada a ver. É o Van Dijk. Então, o Van Dijk precisa de um direcionamento técnico com relação a isso. Alguém, né? O treinador precisava chamar ele e fazer ele enxergar determinadas coisas que às vezes o simples resolve, né? Então, e aí nisso o time sente o gol, né? Tem aquele momento de estar perdido e, puta, caraca, de novo, lá vamos nós. O Slot está pressionado. Então, quando as coisas vão mal dentro do campo, ele também sente, ele também é um ser humano, ele se perde também, ele com certeza sente a pressão do momento, ele também sabe que as coisas não estão boas para ele, apesar do título recente, de ser o atual campeão da liga e etc. Então, isso meio que embaralha as coisas. A gente vai lá e consegue, né, tomar um contra-ataque, né, de fato, consegue tomar um, um 2-0 e ali eu entendo que as coisas realmente não sairiam como a gente imaginava e o time se perde. Pode falar, Orlandinho. É que eu não quero perder o gancho desse raciocínio rápido antes que você passe. É sobre os dois gols. Primeiro, você foi muito feliz, eu ia falar justamente isso, essa arrogância do Van Dijk às vezes. Aquela bola ali para qualquer zagueiro ali, era só chegar atacando, entendeu? De coxa, de joelho, de canela para a linha de fundo. Ele faz um movimento meio bailarino ali, elegante, e sai aquela coisa ridícula lá. E o Scott cruza e o Evanilson, né? Cria do Fluminense, né? Passou pelo Fluminense na base, no sub-20, acabou fazendo o gol. Mas uma coisa que me chama a atenção são os dois gols, os dois gols do Bournemouth saíram de passe de zagueiro. Um é o Cezene, que é o primeiro, que faz o lançamento e acontece essa pataquada do Van Dijk. E o segundo é o Rio, que domina a bola e dá nas costas. Jimenez entra de uma maneira assim, muito displicente da defesa do Liverpool. Tanto o Keck quanto o Van Dijk não fazem a cobertura. E o Van Dijk não estava marcando ninguém, tá? Para mim, o erro maior ali quem perde o duelo Kerkez. Mas o Van Dijk contribui, porque ele não tá marcando ninguém, não tá fazendo cobertura. Então, onde eu quero chegar? Já não é a primeira vez que eu falo disso aqui, a marcação do Liverpool, distanciamento social. Porque ele estava numa marcação ali, para os dois gols para o lado direito, se você reparar, quem está mais próximo é o Witzel. E aí, em teoria, ele não é o homem mais avançado do ataque, né? Era o Salah e o Gakpo, né? A gente sabe que o Gakpo fecha um pouquinho mais para o lado esquerdo quando está sem a bola. Enfim, então o Witzel era o cara. E nos dois lances,
os zagueiros do Bournemouth dão os passes sem estarem pressionados. Tanto o lançamento do Cezene quanto o passe do Rio. E isso me causa estranheza, porque isso vem acontecendo com frequência. O jogador da bola o jogador que tem a posse de bola tem muito tempo para levantar a cabeça e dar o passe. Isso não foi nesse jogo. No jogo de Premier League passado aconteceu um gol assim também que eu até reclamei e tem sido frequente. E aí eu não sei se é o erro de encaixe quer dizer, é o erro de encaixe de marcação. Não sei se é uma questão de ocupação de espaço errada no treinamento, não sei se é displicência dos jogadores, não sei se é uma questão física. Não sei, mas assim, tem sido estranho. O Livro tem tomado muito gol assim. O homem da bola tem liberdade, levanta, escolhe o que vai fazer enquanto o passe. E um time de Premier League, irmão, todo mundo tem qualidade para fazer isso. Então, só queria esse contribuição aí. Até seguindo o gancho aqui do Orlandinho com relação ao segundo gol, eu até reclamo muito do Kerks no X com relação à bola nas costas que ele toma, né? Contudo, é justamente porque o Van Dijk tá sem marcar ninguém e ele afunda a linha. Então ele dá condição pro cara. Quer dizer, ele sem querer indiretamente, ele acaba fudendo o Kerks com essa situação. E aí o Kerks toma a bola nas costas, e o lance segue e a gente toma o segundo gol, né? Então assim, após esse momento, né, angustiante do 2-0, aí vem aquilo, acontece aquilo que, porra, até o pessoal ficou brincando lá no X, eu até falei sobre isso. Bom, brincando, circulando Red. O Liverpool vai pro modo caralho, vai pro 4-4 foda-se, o Szoboszlai vai virar lateral, o Ekitike vai entrar e depois o Bournemouth vai achar o terceiro gol. Foi basicamente o que aconteceu, só faltou na minha narração os dois gols que nós faríamos do empate ainda com condições de sair com pelo menos um ponto, né, do Village Stadium, de Vitality Stadium, desculpa. Então, assim, é um padrão, né? Isso que você cita sobre a marcação Wi-Fi do Liverpool tem sido constante, sim, principalmente nessa temporada. Na temporada passada, o time já não pressionava tanto, né? A gente está acostumado com quase 9 anos do Klopp, com aquela pressão alta, o time marcando lá em cima, etc. O Giroud já começa meio que a mudar na temporada do título, né? Na temporada passada. E nessa temporada ficou claro que o time não avança. Eles dão espaço para os caras, os zagueiros trabalharem de fato. E a gente vem sofrendo com relação a isso. Você está muito certo com relação a isso, Orlandinho. Então, assim, nesse sentido, o Liverpool vai para aquele desespero, o Slot começa a trocar o que ele pode com o que ele tem, né? Bota o Ekitike, bota o John, então começa a vir com quem ele tinha ali, realmente estava com um banco bem deficitário. O meu questionamento só fica por conta do porquê o Ekitike não começou o jogo. Eu só fiquei com esse adendo. Não vi sentido no Ekitike, a não ser que ele esteja com um desgaste físico, né, alguma coisa muito absurda e pouparam ele. Mas assim, não achei informativo com relação a isso, nem na gringa, nem em lugar nenhum. Só gostaria de entender por que que ele não começou o jogo, que eu acho que ele conseguiria nos render muito mais possibilidades que o Gakpo. O Gakpo está mal, o Gakpo está desgastado, ele tem jogado quase que todos os jogos e o Gakpo só tem um repertório. Ele recebe na esquerda, puxa para dentro, ou ele vai tentar o chute ou aquele lançamentozinho verticalizado lá para pegar o segundo, o lateral ou o ponta avançando nas costas da defesa adversária. É só isso, cara. Então, assim, tem feito os gols que não sei o quê. Pô, beleza, ok, fez o golzinho no último jogo e tal. Mas, assim, ele tá mal, cara. Tem que entender isso. A gente precisa rotacionar mais. O Engumor é a solução. Não, mas solta o moleque, não tem. Tá todo. Pô, o Isaac tá machucado, não sei o quê. Cara, beleza, então você não tem, porra. Você solta o que você tem. Igual a situação da zaga. Perdemos o Gomes, que eu sou, né? Todos sabem que eu sou um hater máximo do Gomes. Mas perdemos o Gomes. Agora a gente só tem um zagueiro à disposição, que é o próprio Van Dijk. Né? O Konaté vive nessa situação de tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. Então, assim, mais uma vez, a gente mais uma vez vivenciando aquela situação de uma janela, né? De janeiro, que poderia estar aí vislumbrando correr atrás de um zagueiro para tapar esse buraco, e não vejo um norte para isso. O Liverpool acho que precisa contratar um zagueiro. A gente já fala isso há um bom tempo, principalmente alguém para disputar a posição com o Konaté, até porque o Konaté vive nesse imbróglio de que vai renovar, não vai renovar, não vai renovar. Então precisa se ter, né? O italiano lá tá machucado, só volta aí para outra temporada, basicamente. Então, assim, são coisas que poderiam corrigir o problema do jogo. E voltando para o jogo,
né? A gente com 2-0, o time até corre atrás do prejuízo, tenta ali, o Szoboszlai nos dá aquele pingo de esperança, mas de forma mais na vontade, né? A gente já não tinha mais tática, a gente já não tinha mais formação, o time já estava jogando já pelo desespero na reta final de jogo, e mesmo assim ainda acaba sendo penalizado com um gol nos acréscimos. É muito pouco para o elenco do Liverpool, para o investimento que foi feito, né? E por aquilo que o Slot parecia nos mostrar e agora ele está meio perdido nos entregar. Eu até deixei um comentário também no nosso X lá, sobre o Slot com relação a isso. Se o Slot estivesse vivenciando na temporada passada o que ele está vivenciando hoje, eu acho que tava todo mundo aqui tranquilo. Porra, o cara chegou agora numa liga mais competitiva, pô, tá exercendo, tá recebendo aí o Liverpool do Klopp, não sei o quê, caraca, é maior peso, tem que dar tempo pro cara trabalhar. Ia tá todo mundo usando justamente o que todo mundo entendeu que aconteceu com o Klopp. Dá tempo pro cara trabalhar que uma hora a taça vai vir. Então a gente já está com essa pressão baixa. Só que ele faz o inverso. Ele chega, ele muda minimamente algumas coisas, ele acrescenta 2 pontos ali interessantíssimos da forma do Szoboszlai jogar e ele, porra, implode, potencializa demais o Gravenberch. A gente é campeão, nós éramos um time muito mais de controle de bola, entende? E a gente tinha mais paciência para trabalhar, a gente arriscava mais de fora da área. O próprio, isso que eu não entendo, parece que em outras competições, né, a Champions League é um exemplo, parece que o time tem mais vontade de arriscar de fora da área. Chega na Premier League, o time não tem, ninguém corta e bate. O próprio Virtus teve um lance que ele veio arrastando, tipo assim, ele poderia chutar e ele tocou pro lado. Então, tipo assim, tem algo que parece que eles planejam pra competição, tem que ser assim, tem que ser assado, não sei, eu não sei, eu tô conjecturando. Então é entender, o slot em si, com toda a sua comissão, precisa entender justamente essa diferenciação, pô. Né? E como ele se perdeu da última temporada para essa. É óbvio que eu acho que a gente tem dois poréns, né? O Salah não está apresentando aquilo que ele costumeiramente apresenta, tanto é que, de longe, né, é uma temporada péssima em gols com relação à média do Salah na liga, né? Que geralmente o Salah entrega aí no mínimo 20 gols por temporada. Essa temporada ele está muito aquém daquilo que já foi. E a gente perdeu um ponto incisivo que era o Luiz Dias, que era o cara desequilibrante, que era o cara do X1, que de fato não tinha uma maneira de jogar. Ambidestro, cortava para os dois lados, ia para dentro. Então o time está muito engessado, porque você perde a sua referência técnica, que é o rei do Egito, e você perde o seu ponta desequilibrante. Isso somado aos fatos, né, de você ter ali jogadores que minimamente entregavam nessa recomposição, né? O nosso findado e saudoso Jota e etc. Então, assim, ofensivamente, o time está muito pragmático. Todo mundo sabe como é que o Liverpool vai fazer. Os caras que estão sendo diferentes tem sido o Szoboszlai e o Wirtz. Mas nenhum dos dois são goleadores, pô. Nunca foram. São meias. Um é um 10, o outro é um 8, quase 10. Porra, o Szoboszlai tem feito muitos gols. O próprio Wirtz recentemente vem de uma sequência positiva, com 6 participações em gols nos últimos 7 jogos, algo do tipo assim. Não me recordo ao certo. Então, assim, os dois estão. Só que aí, né, o Ekitike vinha entregando muitos gols também. Só que aí, tipo, já ficou claro que o Wirtz, o Szoboszlai e o Ekitike juntos têm funcionado bem. Agora, quando você solta um pouco deles, se precisa mudar por desgaste, por alguma coisa, o time fica previsível. O Salah voltou, até começou bem o jogo. Eu acho que ele foi bem, teve algumas tentativas interessantes, tudo mais. Mas assim como o time, ele veio caindo, né? No final do jogo ali, ele já não se move mais nada. Muito aquém daquilo do que já foi também. Então, assim, a gente está muito previsível ofensivamente e a gente está com um sistema defensivo muito fragilizado. Isso mostra, né, essa gangorra de emoções que tem sido a temporada do Liverpool. Então eu acho que primeiro é justamente vamos ajustar a cozinha, a gente precisa acertar a defesa.
A gente precisa mudar, ele precisa trabalhar com outros jogadores ali. Que seja o Endo, volta a fazer um triângulo de volante, bota o Endo com o Gravenberch, libera o Szoboszlai de vez, ou o Maka. Cara, ele tem que. Ah, é a solução. Não, não é solução, gente. Não tô dizendo que o Endo, né, que, porra, é um bom jogador e só pra compor elenco, é a solução dos problemas. Tô dizendo que nesse momento que o elenco tá enxuto, tá curto, principalmente se tratando de meio-campistas, que a gente não tem aquele cara, a gente não tem o Milner, a gente não tem o Fabinho, né, a gente não tem esse tipo de jogador, o cara mais de pegar, de pegada, de marcação, a gente precisa se reinventar com o que tem. Testa, já que tá testando tanto, já testou o Jones, já testou, porra, o Gakpo de 9, já tá testando uma porrada de. O Szoboszlai toda hora vira lateral. Por que que não coloca o Endo pra jogar, porra? Por que que não dá oportunidade pro Chiesa? Insiste com o Chiesa um pouco, né? Ah, o Chiesa tem essa situação, lesiona e tal. Beleza, mas quando ele estiver bem. Então, assim, tem coisas que ele tá muito preso naquilo dali, é 6 por meia dúzia o tempo todo. Isso que eu brinquei lá no X, né? Que o pessoal até falou, ah, acertou, tal, não sei o quê. Cara, isso é rotineiro. Ele vai pro desespero. Toda vez é isso, reparem. O Liverpool toma gol, tá chegando perto do final do jogo, 60, 70 minutos ali, ele vai pro all-in. Ele mete o Szoboszlai de lateral, ele começa a meter atacante meio-campista, o time fica sem formação, ele vai pro tudo ou nada e foda-se. É sempre a mesma coisa. Ele não tem uma parada programada, tipo assim, não, eu vou fazer isso pra tentar isso daqui. Eu vou tentar abrir o time assim. Não tem, você não tem, é sempre a mesma coisa. E aí você conta com a situação né, da gente ter um lateral que eu acho muito comum até o momento, que tem me apresentado, não tenho curtido muito o Kerkez, eu acho um lateral burro, ele abaixa a cabeça e chuta, ele não pensa direito no jogo, né? Tanto é que ele saiu muito mal avaliado dessa última partida, foi péssima a partida dele. E o Frimpong precisa de alguém para ter aquela triangulação com ele. Ele precisa de alguém para encostar ali, tentar formar aquele triângulo que rolava entre Henderson, Arnold e Salah. De repente, porra, o Szoboszlai colando ali com o Salah e o Frimpong, pode ser que dê liga, mas quantas vezes o Frimpong jogou com o Salah? O Salah tá voltando agora da CAN. Então, assim, são detalhes que às vezes, cara, as coisas não estão dando certo. Na Liga, principalmente, não tá dando certo. Então, meu irmão, tenta, testa, solta mais tempo o Enigo Morra, começa um segundo tempo com o moleque. Ah, o moleque novo, não sei o que, tá bom, mas deixa o moleque, deixa ele sofrer umas faltinhas perto da área, deixa ele arrumar uns escanteios, deixa ele tacar um pouquinho de fogo lá na partida. É o que tem, porra. Então, assim, tem coisas que no futebol, né, pelo que eu aprecio e curto e entendo, são simples. Às vezes você precisa fazer o simples, não é inventar a roda. Ah, eu vou puxar. Aí você tira o seu melhor jogador na temporada e toda hora fica botando o cara pra ser Ô, lateral, pra Rodrigo, ficar correndo. Ah, pode talvez falar. o simples, talvez simples seja o Ekitike no time titular, do lado do Gapo ali. Jogador que Então, opinião. exato, exato. Isso, eu tava. De novo, eu não entendi. Sinceramente, eu tô tentando achar por que que o Ekitike não começou o jogo, cara. É simples. Tem hora, cara, tem hora que sim, você precisa ter os seus 11. Quem são meus 11? São esses. Ah, porra, eu não vou conseguir contar com esse, aí eu começo a ver ali o que que eu vou fazer. Mas tem que ter, o Ekitike hoje, de longe, é o melhor centroavante que nós temos. Ah, o Isaac tá voltando de lesão, que não sei o quê, mas até agora não mostrou aquilo que veio. Tava começando a entregar, fez os golzinhos ali, aí machucou. Tá voltando de lesão ainda. Então, assim, é soltar o Ekitike, talvez o simples, seja até isso que eu tô te falando, meio que sem querer, a gente entrou até no mesmo tema, o Orlandinho. O simples seja revitalizar o 4-3-3, porra. Você mete o Endo com o Szoboszlai e Gravenberch, ou o Szoboszlai e Maka ali, entendeu? Com o Endo de pilar ali na frente da zaga, com o Gakpo, Ekitike e o Salah. Talvez seja isso simples, sabe? Às vezes a gente precisa exatamente disso. Só que não, fica engessado nessa de começar num 4-2-3-1, aí tenta variar esse 4-2-4 igual foi no último jogo, aí vai pro all-in que, porra, não tem tática, seja Deus quiser. Aí complica, essa é a verdade. Ô, Orlando, eu vou pegar parte do que o Rodrigo falou, que eu concordo muito, sobretudo essa questão do Ekitike, e eu acho que, pra mim, muito passa pelo Ekitike titular,
Acredito muito no futebol simples. O Cruyff já dizia, né, o futebol é simples e é duro se enxergar o simples. Tem coisas que o Slot vem sendo teimoso e tem momentos que você, no conceito, você precisa abrir mão de alguma coisa. E aí, além de saber da sua análise desse 3-2 contra o Bournemouth, eu jogo uma pergunta aí, porque depois eu vou explorar um detalhe que o Rodrigo falou no começo, não vou dizer agora. Eu queria que você explorasse o seguinte: até onde que é bom na Liga dos Campeões a gente vê determinados conceitos do Slot darem certo e quando ele repete isso na Premier League dá errado? Porque às vezes eu fico com a impressão que o cara faz uma avaliação muito pontual, tá? Muito pontual mesmo. Então, assim, pô, na Champions, as coisas vêm acontecendo, vêm dando certo. Na Premier League não é bem assim. E pra mim, que ele procura desculpas esfarrapadas pra continuar essas teimosias no adversário. Então, pô, o bloco baixo do Bournemouth ia me impedir de fazer isso daqui. Mas na Champions, até onde esse desequilíbrio favorece o erro dele pela Premier League e nos garante esse acerto pela Liga dos Campeões? Você acha que até a hora da eliminação, se for eliminado na Champions, aí todo mundo vai falar deu tudo errado ou vamos seguir? Não, se foi eliminado de maneira precoce na Champions e não conseguir classificar pela Premier League, a gente vai falar isso aí, deu tudo errado. Não pode, cara. Tem que ter solução. Tem que ter solução pro que tá acontecendo na Premier League. Até porque se joga mais pela Premier League do que Champions. Tem que ter solução. Eu vou discordar de você e do Rodrigo numa coisa. Para mim, o Liverpool não foi bem em nenhum momento desse jogo. Às vezes que o Liverpool ficou com a bola totalmente arame liso, sabe? Não conseguindo representar um perigo real, não consegue solução para ataque. Roda a bola para um lado, roda para o outro, tenta o cruzamento sem vergonha que não dá em nada. Ninguém tenta um drible, não tem. E o time, curiosamente, melhora quando o Ekitike entra, porque ele vem tabelando e tabela por dentro, dá opção. E esse cara não é titular no momento. Não dá pra entender isso, entendeu? Um Salah, cara, que assim, que se o Rodrigo não fala dele, que teve um lance lá que ele saiu pela direita que ele tentou cruzar, né? É até um pouco estranho, geralmente o Salah chuta tudo, mas enfim, tentou cruzar. Tal. Fora isso, irmão, não jogou nada, tem que ser cobrado também. Entendeu? O Liverpool, assim, me incomoda, assim, chegou o empate por uma questão, sei lá, de futebol. Você cruza uma bola na área, o Van Dijk faz um gol, entendeu? Beleza, aí alcança o empate um pouco lá depois, que agora me fugiu quem fez o gol. Não sei, vi o jogo todo, mas me fugiu aqui agora. Mas no geral não mereceu, não jogou. Eu até falei, cara, esse empate aí tá sendo demais. Empate mentiroso, era pra perder esse jogo, entendeu? Displicente, marcação à distância. Fica com a bola arame liso, roda para um lado, roda para o outro, não consegue fazer nada. Para tu ver, o adversário tenta um passe de profundidade lá com o zagueiro, a gente não tenta. Entendeu? E o cara que melhora o Ekitike quando entra não é titular, quer dizer, tem que estar 2-0 para ele entrar, para tentar melhorar o adversário aí. Não, agora tentar alguma coisa. Não faz sentido. Aí entra o que o Rodrigo falou, tenta coisa diferente. Não tenta, cara. Não tenta. Aí vai fazer como assim. Deus queira que não caia preliminarmente na Champions. Mas se cair, meu irmão, aí vai entrar por ser assim. Hoje o futebol que o Liverpool apresenta na Premier League, apresentou contra o Bournemouth, caminha para o que o Nicolas falou no episódio passado. Uma eliminação precoce numa Champions, uma campanha ridícula na Premier League. Aí entra o que eu falei, aí vai ter que avaliar a continuação do trabalho do Slot, que pesa negativo mais para mim, terminando nesse cenário aí, entendeu? No sentido de fim de linha, porque não tem condições, parece que ele tá perdido. A verdade é essa, parece que ele tá perdido também, tenta uma coisa, tenta outra, não tem. O que que o Liverpool faz? Qual o conceito do time do Liverpool? É o Szoboszlai mais 10, porra. Hoje é isso, o Szoboszlai botando esse time nas costas, quando ele ganha o 12º jogador, fora isso não tem. Que aliás, que temporada fantástica do Szoboszlai, pra mim, talvez a melhor dele no Liverpool. Carregando, tá igual o Noé, mano, carregando um monte de animal, um time que não existe. É isso que tem que ser dito. E tem uma coisa mais aí que o Rodrigo acabou falando, que eu ia comentar essa questão do slot, é a questão dele tentar. Assim, a gente não sabe, o trabalho dele tá perdido. Tá, esqueci que eu ia falar sobre o que o Rodrigo falou, depois eu lembro do gancho e continuo. Então vou continuar meu raciocínio aqui. O livro mereceu perder, é displicente. Além de mal tecnicamente, além de arame liso, é displicente.
Olha os gols que toma, bola enfiada, ninguém briga, ninguém usa o Van Dijk lá fazendo lá pô, Cris, desculpe como falar o teu ídolo aí, né, Cris Jajal, mas enfim, tenta fazer um Lago dos Cisnes lá, em vez de chegar fino com aquela bola pra linha de fundo. Então, além de um problema tático, técnico, parece ter alguma coisa assim relacionada assim, à atenção do jogo. Você fala: "Irmão, isso aqui é Premier League, isso aqui é de verdade. Se você não chegar forte, o outro cara vai chegar". Sabe, tá faltando essa noção no time do Liverpool, tá faltando esse entendimento. Aí começa a mexer, descaceta o time todo, e aí fica um Curupira, um Frankenstein, uma coisa que ninguém sabe bem o que é, mas a gente fica assim, eu não tiro a razão, tá, eu não concordo, eu nunca acho que uma mudança de comando no meio da temporada, mantenho o meu posicionamento, é bom, ainda mais na Premier League, não é isso. Mas também não tira a razão do torcedor, que fica: "Pô, tá certo, o time não tá apresentando nada". E aí lembrei que eu ia falar sobre o Rodrigo nesse sentido. O Slot, aí entra uma situação que é ruim, porque assim, se ele faz isso na primeira temporada, inconstante e tal, você fala: "Pô, irmão, pode ser que aconteça". Agora a gente tá aqui começando a questionar a mão dele no time da temporada passada. Fala: "Pô, até que ponto aí foi ele ou foi que ele herdou do Klopp?". Porque nessa agora, sendo assim, não é que o Liverpool perde e dá bom indício, tudo bem, o jogo da Premier League retrasado sem ser esse, até acho que merecia até o resultado melhor, vou ser justo. Mas no contexto da obra, é muito mais negativo que positivo esse momento, essa temporada. E aí você fica, pô, o cara que já, em teoria, já era para ter o time na mão, teve reforço, é o atual campeão, pô, é o mesmo nível para cima. Não, o time caiu muito, sabe? Tudo que ele mexe dá errado. E o que dá certo ele não mantém. É que tiquê, cara. Já é o momento, já tá pedindo passagem. O Gapa é muito bom jogador, mas não tá num bom momento, apesar do jogo contra o Marseille e tal, mas não tá. Tenta o Ekitike é um cara que joga ali no centro do comando de ataque, cai pela esquerda, tenta esse cara, dá muita opção pelo meio. Ekitike é um cara que entra ali, ele joga, ele faz bem o pivô ali, tabela, a galera tem. Sem ele não tem tabela ali na frente. Entendeu? Um Salah que parece estar desconectado do jogo, a bola não, o time não é feito para a bola chegar aí para ele finalizar e nem ele vive um bom momento. Uma lateral esquerda hoje que a gente não tem certeza porque o Keks é titular, porque ele não garante nada. Além de não ter constância no ataque, a defesa ele é frágil, entendeu? Uma zaga que atualmente, por mais que o Rodrigo não goste, mas o cara que a gente tem menos a reclamar é o Gomes. Não vem comprometendo, muito pelo contrário, vem ajudando. Mas o restante vem atrapalhando. Lado esquerdo ali, qualquer bola entra por ali. O Van Dijk, pô, quer dançar em vez de zagueirar. Sabe, é esse tipo assim, a impressão que eu tenho no momento é que o Slot está perdido. Tem tempo de recuperar, tem tempo de se encontrar, mas no momento parece essa própria inconstância de acertar um time na Champions e errar na Premier League, essa coisa toda, para mim é uma característica até de sabe, essa irregularidade de um trabalho que a gente não sabe muito bem para onde vai. Isso é complicado, porque o Liverpool investiu muito, já não é mais aquele momento do Liverpool porque não tinha tanto investimento, não, é um Liverpool que investiu muito. Tem que apresentar um mínimo de resultado. E você não conseguir ir pela tipo, cara, ó, hoje a gente briga no máximo pelo quarto lugar. O Aston Villa e o City já tem 46 pontos, a gente tá com 38, se eu não me engano, né? É isso, 38, 37, 39. Nós estamos em sexta ali, nós estamos no bolo da galera que briga pelo quarto lugar, cara. A gente é melhor que o Chelsea, a gente é melhor que o United, mas o time não corresponde de campo atualmente. Então não vai me surpreender se ficar de fora da Champions, o que será uma tragédia, tá? Pelo investimento. Será uma tragédia. Não pode. Mas no momento, pelo que apresenta, não me surpreende. É um time que não é de contra-ataque, é um time que não marca pressão. Falamos que os gols aí tomam muito gol, que o homem que tá com a posse de bola tem tempo, todo o tempo do mundo para dar o passe. É um time que a gente não sabe muito bem o que faz. Isso fica a minha crítica aí, meu desabafo também. Peço perdão até por ter me estendido demais, mas assim, eu tô preocupado com isso. Eu realmente estou preocupado com essa temporada do Liverpool. Eu concordo com tudo de vocês e vou para a gente entrar aí nos assuntos finais de Robertson em Tottenham, que foi encerrado esse assunto, tá? Tinha gente sofrendo já, criticando o Slot FSG, falando como pode, não sei o que tal. Gente, vamos esperar acontecer. Não aconteceu e nem vai acontecer. Não agora nessa janela, evidente.
O Rodrigo, você no início da sua fala, você lembrou o período do Klopp e tudo mais, e eu fico pensando o seguinte, aí é aquela provocação de pensamento intrusivo. Nós vimos um Liverpool lá atrás, que eu já falei isso diversas vezes, não tinha perspectiva alguma e a gente estava ali sempre torcendo. E hoje, eu evidente que eu vou criticar o trabalho do Slot, sobretudo pelo que foi gasto, mas eu também um lado meu entende que existe uma questão de mudança de estilo de jogo. Há quem diga que é uma mudança de identidade, há quem diga que estão querendo mudar tudo, porque esse time está perdendo isso, está perdendo aquilo. Teve faixa no estádio no jogo contra o Bournemouth, "Thanks for the title, but it's time to go". Eu não sei se eu penso assim, tá? Eu sinceramente não vou entrar no mérito disso. Não trocaria treinador no meio da temporada, sobretudo pela cultura do Liverpool. Mas eu fico pensando o seguinte, Rodrigo, será que a gente não pode olhar também? Porque tem que ter autocrítica da torcida, tá? Tem que ter autocrítica da torcida. Não estaríamos nós mal acostumados, porque a gente viu quase 10 anos de uma mudança de cultura dentro do clube, que também foi um rompimento com o que tinha ali, com o que estava acontecendo. E bem ou mal, a história do clube aconteceu até chegar ao Klopp. E isso é um fato. Isso a gente não vai mudar. Mas será também que não tem por parte da torcida aquela coisa eh, de mimado, com tudo que a gente viveu com o Klopp, com tudo que a gente passou, e é normal isso no torcedor, tá? Eu não estou criticando você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, eu não estou criticando você sentir isso. Eu estou provocando uma reflexão porque a gente se acostumou. E eu até falei outro dia, eu falei, qualquer treinador que chegar, ele não vai ser, ele vai, assim, ele vai estar muito, mas muito atrás do que foi o Klopp. Porque a história do Klopp já foi, a história do Klopp tá escrita. O Slot chegou e nos deu um título e que ninguém esperava. E eu falei isso na temporada passada. Pô, temporada de ajuste. Na minha opinião, o Slot tá fazendo um ajuste na hora errada. Mas é a minha opinião. Agora, você não acha também que o torcedor tá é que a gente tá tá com essa coisa, essa nostalgia ainda tá muito próxima, ainda tá muito recente. A gente não tá mal acostumado com tudo que a gente viveu com o Klopp, de saber que ele podia trazer qualquer jogador, se ele falasse assim: "Gandula, você vai ser meu próximo 9", e o cara ia entrar e fazer um hat-trick, a gente não tá mal acostumado também com isso? Então, cara, foi até um pouco do que eu falei na minha primeira análise aí. Não é nem por conta do Klopp em si, é justamente porque eu acho que o próprio Slot nos deu uma sensação de que ele já tinha ajustado o time, e que as peças que viriam seriam justamente só para poder melhorar o elenco, entendeu? E aí me parece que essa temporada ele está se perdendo com aquilo que ele vinha meio que ajustado, como eu disse o Orlando. Até que ponto, então, de fato, o ajuste do Slot foi tão crucial na temporada passada, né? Porque hoje me parece que realmente vale a pena a dúvida, né? Vale esse questionamento. Porque se o Slot chega, se a gente hoje, gravando esse episódio, estamos vivenciando a temporada passada, a gente estaria aqui, né, reclamando, falando sobre jogo, campo e bola, etc., mas entendendo o processo de um novo treinador após quase 9 anos de um ídolo, né? Que ganhou tudo pelo clube. Então a gente estaria entendendo isso. Só que o próprio Slot, ele meio que acelerou o processo quando ele não só bate campeão, que eu acho que bater campeão foi consequência do que ele mesmo conseguiu fazer com o time. Foi a consequência do trabalho, de um trabalho bem feito, né? Obviamente a gente contou ali, né, com um declínio também, até precisando de ajuste do nosso maior rival recente, que era o City. E a gente fez nosso trabalho muito bem, e ali pro final da temporada que o time começou a dar umas derrapadas. Só que ainda mesmo assim, com as derrapadas do final da temporada, com o nível técnico caindo, o time ainda tinha um padrão de jogo, coisa que hoje não tem. E é o mesmo treinador. Aí volta pro Orlando se questionando até que ponto, né, o trabalho do Slot realmente merece ser validado naquela temporada do ano passado do título, porque hoje deixa muito mais dúvida do que certeza do que foi. Eu acho que o próprio Slot traz isso, não é nem por conta do que a gente viveu com o Liverpool do Klopp. Isso é normal, é óbvio que a maioria da torcida, né? Eu acho que nós aqui não, porque a gente, né, entende muito mais
do todo do copo meio cheio do que essa coisa meio que imediatista. Mas a torcida como um todo, eu acho que o time vai performar daquilo ali, porque é o Liverpool, que é um time que tem, porra, o Salah, que tem o Wirtz, tem o Isaac, que, né, de nome, porra, é excelente no plantel, mas que isso não quer dizer que vai transformar em sequência vitoriosa, em sequência de título e etc. O próprio rebuild que o Pep Guardiola tá fazendo no City lá com uma porrada de jogador de qualidade, ainda não tá dando em nada. Tá lá, aos trancos e barrancos também, derrapando aí, tomou taca pro Bodo Glimt na Champions no meio de semana, entendeu? Poderia ter sido um 4, tomou 3-1, mas poderia ter sido 4-1. Os caras perderam uns gols lá significativos, enfim. Então, assim, então faz parte, né, desse processo. Esse processo de ajuste faz parte de dar essa derrapada. Só que é aquilo, o Klopp, ele parece que acertou muito rápido a mão no time ali, os pequenos ajustes, o time decolou, foi campeão, e aí entra até o meu questionamento. Será que o próprio Slot não se sabotou? Justamente tentando ver o jogo melhor, de um estilo que ele acredita ser melhor, vou mexer agora de vez, agora eu sou campeão, agora eu vou poder fazer acontecer, e tá se perdendo. Talvez pode ser até isso, a gente não sabe. Porque ele se sentiu confiante, porra, temporada de defesa de título, sou o campeão, tá vindo uma porrada de gente boa pro meu time, agora, meu irmão, vai ser do meu jeito, eu vou treinar isso aqui, eu quero que o time jogue assim, vamos tentar assim, assim, assado, e não deu certo. Agora, ele tem que ter o mínimo de decência e consciência de reconhecer que não tem dado certo e tentar fazer o básico. Que é o básico? É o Ekitike como titular. É você parar de assistir 99% dos jogos com o Gakpo pela esquerda, já que você tem jogadores que podem jogar por ali como o Rio, como o Chiesa, enfim. Então é isso. É você ter lateral na lateral, nada de meio-campista fazendo lateral. Às vezes você precisa só reconhecer que não deu certo. Opa, vou voltar 2 passinhos aqui, vou tentar corrigir a rota. Só que ele está se perdendo mais. E isso é o X da questão. Orlando, eu vou fechar esse papo aí contigo, porque no último episódio a gente falou bastante sobre esse assunto e a galera gostou. Essa autossabotagem do slot, isso me preocupa por conta desse sentimento do torcedor. E o que você falou é fato. Pô, essas coisas dão mais margem ainda para o torcedor continuar questionando o trabalho do slot e questionando a continuidade dele. Eu não vou aqui fazer o papel de senhor do futuro, mas quando eu falei a temporada passada sobre a temporada de ajuste do Guardiola, foi muito pouco falado. O Rodrigo lembrou muito bem. Bodo Glimt foi lá, pegou o City e venceu. Um jogo que assim, ó, se todo mundo apostasse nessa partida, ninguém que conhece futebol, absolutamente ninguém, ia apostar sério no Bodo Glimt. E o Guardiola sofre, né? Mas não por teimosia. São outras questões. Mas o Slot, esse sofrimento muito precoce, essa teimosia, a gente critica isso num dia da semana e no outro a gente fala assim, deu certo. Até onde você acha que esse padrão holandês, porque isso a gente pode até pegar alguns outros treinadores holandeses, e eu falei isso também no último episódio, ser um padrão deles essa teimosia. Você acha que teria muito impacto, por exemplo, chegar num fim de temporada e falar assim, Slot, pô, semifinal de Champions League, não vou falar em título nenhum, semifinal de Champions, você chegou ali na final da FA Cup e perdeu, quarto lugar na Premier League. Paramos por aqui. Até onde você acha, Orlando, que essa teimosia pode levá-lo e até onde você acha que isso vai caminhar para um final precoce? Porque ele tem 3 anos de contrato e está só no segundo. Então, Diego, primeiramente, se essa teimosia persistir naquilo que não é bom e o time não evoluir, vai caminhar para uma tragédia de temporada, um final trágico. Vai caminhar para uma eliminação de Champions, vai caminhar por um time que não classifica para a Champions League na Premier League. Isso vai ser trágico. E aí, mantendo isso, consequentemente, não só pelo resultado, tá? Se acontecer nesses resultados que eu acabei de citar, trágicos,
já seria o suficiente para se questionar e não continuar o trabalho dele. Mas se for justamente por teimosia, porque ele não quis mudar, porque ele manteve aquilo que era ruim até o final da temporada, aí é convicto, irmão. Aí é a convicção de, enfim, procurar uma solução, agradecer o tempo dele no Liverpool, o título tentar outra tentar uma nova situação. O que não pode é morrer abraçado com o erro. Se ele quiser morrer abraçado com o erro dele, é a escolha dele. Mas o Liverpool não pode, como instituição, abraçar o erro e morrer afogado, entendeu? A gente não pode fazer isso. Rodrigo, para a gente fechar o episódio aqui de hoje. Meio de semana tem Karabag, tem Liga dos Campeões, tem o torneio que a gente tá bem. Qual que é a sua expectativa para esse jogo? Karabag em casa, para fechar essa fase Liga de Champions. E o que que a gente pode esperar dessa equipe pegar aqui até a tabelinha do Liverpool, porque tem o Karabag no meio de semana e no final de semana, no sábado às 17 horas, em casa enfrenta o Newcastle, jogo que precede o clássico também em casa contra o Manchester City. Qual que é a expectativa para a gente, olhando o resultado contra o Bournemouth e também fazendo essa diferenciação na Liga dos Campeões? Mais uma vez eu vou perguntar isso. A gente olha para esse time do Liverpool e fala, pô, contra o Karabag é vitória 2-0 entre os 8 e vamos que vamos. Ou você acha que, devido a essa atuação contra o Bournemouth, temos um perigo porque o Karabag também tem algo a brigar nessa partida de Champions? Cara, o Karabag vai proporcionar mais um estilo de jogo do Bournemouth, que não, duvido muito que saia para jogo, né? Do que o Olympique de Marseille. Eu acho que a gente vai ter essa dificuldade, mas, porra, como já disse o Orlando, nosso time é amplamente superior, tecnicamente falando, então um bom dia apenas. E como a gente está minimamente, não sei como, mas conseguindo jogar dentro da UEFA Champions League de uma forma totalmente mais leve, parece que sem uma carga, sem uma pressão, sei lá. Estou confiante para um bom resultado, acho que a gente consegue aí uma boa vitória aí sem mais sustos. E aí, voltando para o final de semana, Premier League, jogo grande, não tem jeito. Aí entra aquela incógnita, seja o que Deus quiser. Orlando, fecho contigo esse assunto aqui, esse episódio aqui hoje. Champions, Karabag em casa. Karabag, assim, depende de uma vitória para ficar ali entre os 20 e tantos. E o Liverpool só depende de uma vitória para não pegar aquele playoff que pode ser um perigo. Sua opinião, expectativa para esse jogo e um questionamento, esse aí eu vou fazer questão de registrar. Você acha que em caso de derrota é jogo para cair, Arne Slot? Começando pela última pergunta, não, eu não acho do Liverpool, não é jogo para cair em caso de derrota. E quanto ao jogo em si, o Liverpool não vai perder, não existe essa possibilidade. Não tem como, sabe? Sei que é futebol, tudo pode acontecer, mas no dia que a gente cogitar um resultado negativo contra o Carabab, né? O nome, cara. A gente vai estar, Karabag. Carabag, desculpa. A gente vai estar, sabe? É melhor a gente parar o que tá fazendo aqui, ir acompanhar outro esporte, ir assistir, sei lá, badminton, tênis, entendeu? Não existe essa cogitação. Eu acredito muito numa vitória, numa boa vitória contra o Karabag, tá? Acredito que esse time na Champions, nós vamos falar na quinta-feira, pô, estamos nas oitavas de final. E acredito que no domingo, que é quando gravaremos, aliás, e você vai nos acompanhar na próxima segunda-feira, vai falar: Meu Deus, empate contra o Newcastle em casa. Essa tem sido a nossa toada. Eu vou fechar aqui com um último questionamento, tá? Porque eu vi algumas pessoas nos grupos de Liverpool falando isso. Rodrigo, para deixar o seu veredito e avisar a galera que semana que vem estamos de volta. Esse time tem cara de campeão de Champions quando você lembra para aquela campanha de 2005 e olha essa campanha de agora ou doce ilusão nossa? Cara, o Szoboszlai tá meio que emulando o Gerrard, né? Tá carregando a porra do time nas costas. Então, assim, meio que bate uma nostalgia aquela camisa 8 assim,
deslumbrando nos gramados, né? É, mas aquele time, ele inspirava um pouco mais de confiança. Eu acho que ele tinha mais qualidade, como era mais coletivo, o coletivo era mais ajustado. Era isso. O coletivo era mais ajustado do que agora. Agora como a gente está com muita incógnita, você vem de um jogo muito bom, tu espera que a gente vai conseguir minimamente repetir aquela partida ali, ou pelo menos é o que eu costumo falar sempre, até nos jogos aqui com um amigo, nos jogos do Botafogo. Ontem, por exemplo, Botafogo e Bangu. Porra, Botafogo amassando, o goleiro dos caras, porra, defendendo tudo. Mano, se terminasse 0-0, eu iria estar puto por conta do resultado, mas satisfeito com o desempenho do time. Deu pra entender? Uma coisa não anula a outra. Então, o problema não é só os resultados. Perder, ganhar, empatar faz parte do esporte. O Liverpool não vai conseguir vencer todos os jogos sempre. Assim como nenhum outro clube do mundo. O Bayern de Munique acabou de perder a invencibilidade agora pro Augsburg, que é 15º da liga, porra. O cara tava atropelando todo mundo no campeonato dele lá. O futebol é isso. Só que é a forma como você atua. O Liverpool não botou o goleiro dos caras ontem pra trabalhar. Fez 2 gols, mas não botou o goleiro dos caras pra trabalhar, pô. Então tudo tá nisso. Então aquele time, ele tinha mais esse coletivo, tinha mais esse ímpeto de conseguir minimamente jogar uma partida de futebol. Hoje é como disse o Orlando, nosso time ele cozinha demais, é muito arame liso. A gente roda demais a bola e não faz nada, né? Tenta muito passe, muita triangulaçãozinha para entrar no meio da área, mas sem muito sucesso. Então, assim, é difícil, cara. Sinceramente, se esse se o Liverpool do Slot dessa temporada bate campeão da FA Cup aí, eu já estaria muito surpreso. Essa é a verdade. Porque tá difícil, né? Mas a gente segue torcendo. Tomara que dê certo e tomara que São Gerard abençoe nosso menino Zoboslindo e ele carregue a gente para a 7ª Champions. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, a hora que você começou a falar: "Pô, eu acho que é um time melhor, tal", eu já ia erguer a mão, e a hora que você falou: "Pô, o coletivo", porque no jogo mítico contra o Olympiacos, o Rafa Benítez fez uma coisa que eu não acho que o Arne Slot faria. Quando ele coloca o Sinamá Pongolê e o Mellor, e esses 2 caras fazem os 2 gols da virada até no final do jogo ali, aquela pancada do Gerrard, eu não sei se o Slot teria a audácia de falar assim: "Meu, eu vou olhar aqui e falar assim: 'Nigo Morra, chega aí. Meu filho, você ó, faz o que você quiser, só brilha, eu só quero isso'". Eu não sei se o Slot teria a audácia que Rafa Benítez teve. E eu não tô nem dizendo que o Rafa Benítez é melhor do que o Slot, tá, eu não vou nem entrar nessa resenha, nessa comparação aí, porque não faz parte do dia. Mas eu entendi o que você falou e coletivamente, realmente aquele time ele entrava e queria ganhar os jogos. Esse jogo contra o Olympiacos e a final são claros exemplos disso. Orlando, você também acredita no título de Champions ou você acha que é um sonho, pô, só me resta sonhar? Não, no momento do Liverpool, tem 2 questões aí. Pelo momento do Liverpool, assim, nessa instabilidade toda, tal, a gente tende a não acreditar. Mas, por outro lado, é outra competição, na Champions League vai bem e tal. E a gente sabe como o Liverpool tem mística com a Champions League. Esse título de 2005 que o diga, sabe? Então, no geral, assim, pela mística, eu tenho fé, sim, no título da Champions. Sim, não apostaria, mas também não descarto. Acredito que dá para chegar assim. Rodrigo, a gente falou sobre tudo, falou sobre todos. Antes de te passar aí o até breve, Cris, quero deixar um beijo no seu coração. Feliz aniversário. Você merece tudo do bom e do melhor. Você é uma ouvinte símbolo nossa, porque você está sempre trocando ideia comigo. E eu, na medida do possível, sempre respondo. Que você tenha um novo ciclo de muita paz, luz, saúde e sucesso. E que você continue nos acompanhando aí toda semana, seja nos episódios aqui do nosso podcast regular ou no DL, onde o Dani traz ali toda a análise no meio de semana. Que você tenha curtido muito com todos os seus, que você tenha aproveitado muito esses momentos de alegria e de felicidade. Beijo no seu coração, esse episódio foi dedicado para você. Rodrigo, avisa a galera que meio de semana tem Daniel Abílio direto de Liverpool com tudo sobre o jogo contra o Karabag.
E no final de semana estamos nós aqui, eu espero que de bom humor, mas isso vai depender muito do Liverpool. Mas independente do resultado, vamos trazer tudo sobre esse Liverpool e Newcastle em Anfield. É isso. Salve, salve, Diegão. Salve, Rondinho. Salve, nossos queridos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pelo play, pelo like, pelo compartilhamento, pelas resenhas lá no X, né? Pela moral do pessoal que tá sempre lá trocando ideia com a gente lá na página. Né? Muito obrigado aí pela indicação também para os seus amigos, porque só assim que a gente vem crescendo, o seu compartilhamento aí para o nosso humilde projeto. A gente está caminhando a passos largos aí para mais uma temporada sensacional dentro do podcast, né? Espero que vocês tenham curtido não só esse episódio, mas todo o conteúdo que a gente vem trazendo. Estou tentando trazer aí mais um ZM para a gente abrir aí esse ano de 2026. Então é isso. Seguimos, vamos para cima, bora para a próxima. Forte abraço a todos e valeu! Orlando, avisa o pessoal que semana que vem eu não sei a escala de vocês, porque eu sei que eu estarei aqui por óbvios motivos. Mas avisa a galera que independente de quem esteja, segunda-feira o café da manhã dos campeões é na nossa companhia. O café da manhã dos campeões é da nossa. O café da manhã dos campeões nós somos Liverpool, né? Porque o Liverpool, infelizmente, tá deixando a desejar, fazendo com que a gente faça episódios que a gente não quer fazer, né? Episódios de derrota, a gente quer falar de vitória, jogar bem, enfim. Obrigado, Diego. Obrigado, Rodrigo. Um abraço pro Nick, pro Daniel, saudade. Um abraço pro ouvinte em geral. Muito obrigado, ouvinte. Tudo é por vocês. Pode, assim, quem quiser aí fez aniversário, quiser mandar um salve, quiser que cite o nome, manda um abraço aqui, pode falar na rede social. Na medida do possível, a gente sempre está interagindo. Novamente, Cris, Deus te abençoe, feliz aniversário, tudo de bom. Vou lembrar de rezar por você. E a galera que reparou aqui que eu estava um pouco aqui, né, movimentando o braço aqui, pulando, comemorando, é porque eu estou assistindo aqui, né, o Fla-Flu. E aí, como o Fluminense está em campo, também é outro que me deixa nervoso. Então é isso. Por enquanto tá 2-1, né? 42 do segundo tempo. Vamos ver se mantém. Abraço a todos e até a próxima. E eu, Diego, mais uma vez agradeço muito cada play, cada compartilhamento, cada vez que vocês comentam os episódios, cada recado que vocês deixam. Um beijo no coração do Ronan, que cobrou hoje e falou: Diego, não vejo a hora de sair o episódio amanhã. Ronan, estamos todos putos. Somos Liverpool, mas somos torcedores também e conscientes. A coisa tá feia. Deixo aí um agradecimento para todo mundo que sempre que pode comenta, para a galera que vai aqui no YouTube, sempre deixar aí um like. Isso é importante demais pra gente. O projeto tá tomando uma outra forma, a coisa tá indo para frente e nós temos que estar preparados para isso e nós só temos esses momentos graças a vocês. Então eu agradeço demais vocês estarem conosco nessa caminhada aí. Estamos no sexto ano já, já chegamos aí à marca de 6 anos. Começamos em 2020, estamos aqui em 2026, graças a vocês. Vamos terminar a temporada com 6 aninhos aí na conta nessa jornada de podcast aí para vocês. Eu deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração. Espero vitória quarta-feira, Dani. Espero vocês na segunda e fui.